Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha a Prof. Carol aqui de novo. Vamos para mais uma aula para o segundo ano? Vamos dar uma olhada nos nossos objetivos da aula de hoje? E hoje a aula vai ser com a professora Carol e com a professora Ana. Vamos lá? Identificar palavras com a mesma sílaba em posições diferentes. Ler e compreender juntamente com a professora o conto Cinderela. Identificar sinais de pontuação, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Muito bem, então vocês lembram, até a professora Ana comentou na aula passada sobre o nosso conto Cinderela. Lembram que a professora Carol veio vestida com a personagem da Cinderela? Então, para nós lembrarmos um pouquinho da história para a aula de hoje, lembram que a professora fez a compreensão do texto com vocês depois que eu contei sobre a história da Cinderela? Lembram lá então qual é o título do conto? Cinderela. Isso. Muito bem. Próxima pergunta. O que acontece com o pai de Cinderela? Então eu contei para vocês também, nós lemos juntos que o pai da Cinderela morreu na história, né? Não é mesmo? E o que mais aconteceu nessa história? Vamos ver lá através da compreensão. Como a madrasta e as irmãs tratavam Cinderela? Até a Prof. Ana trouxe as imagens da história, lembram? Elas chamavam a Cinderela o tempo todo de gata borralheira e só debochavam da Cinderela. O que mais que aconteceu nessa história? Porque o rei resolveu dar um baile, vocês se lembram? O rei resolveu dar um baile no reino por causa do príncipe, para que o príncipe escolhesse uma moça para casar com ele. E aí, o que mais? Como o príncipe conseguiu encontrar a Cinderela? Então, lá no baile, depois daquele baile lindo que teve, a Cinderela perdeu o sapato de cristal. Lembram disso? O príncipe achou o sapato, pegou o sapatinho e mandou que seus soldados o experimentassem em todas as moças do reino até encontrar a Cinderela. E ele encontrou a Cinderela, gente? Encontrou. Vamos ver lá na próxima pergunta como a história termina? Casei com o príncipe e fomos felizes para sempre. Então a Cinderela se casou com o príncipe e eles foram muito felizes, certo? Olhem aqui o que eu trouxe também para vocês, lá da aula passada. Vamos falar sobre sílabas. Lembra que nós falamos sobre o amiguinho rato da Cinderela? Ó, a palavra rato, eu trocava as sílabas de posição e o que acontecia? Eu tinha uma nova palavra, a palavra tora. Aqui também ele troca de posição a sílaba, isso mesmo. Então a palavra rato fica uma nova palavra tora. E o sapato, o que nós fizemos mesmo com a palavra sapato? Nós excluímos uma das sílabas e tivemos uma nova palavra, que é a palavra pato. E agora eu vou convidar vocês a irem até a mesa comigo, porque eu quero mostrar outras palavras para vocês. Vamos lá? E olha só o que a Prof. Carol trouxe aqui para vocês hoje. Eu trouxe uma nova palavra para nós trabalharmos. Vejam aqui. Então, aqui nós temos a palavra bolo, né? Temos a palavra bolo. Ajudem a Prof. a ver aqui quantas sílabas a palavra bolo tem, ó. Bolo. São 2 sílabas, não é mesmo? E se eu inverter essas sílabas, se eu trocar essas sílabas de posição, eu consigo uma nova palavra? Consigo sim, a palavra lobo. Olha lá a figura do lobo. Viram que legal? É só eu inverter as sílabas da palavra
bolo, que eu tenho a palavra lobo. Prof. Carol, será que tem mais palavras que eu posso fazer isso? Tem sim, querem ver? Vamos lá. Vou colocar a palavra bolo e lobo aqui e vou pegar uma nova palavra. A palavra cama. Cama. Se eu inverter a palavra cama, as sílabas aqui de posição, eu vou ter a palavra maca. Olha lá a figura da maca. Viram só? A mesma palavra formou outra palavra. Eu só troquei as sílabas de posição. E olha só. Isso também pode acontecer com a palavra mala. Querem ver? A palavra mala também tem duas sílabas, olha só. Mala. Tá aqui a figura da mala. Mas se eu inverter as sílabas, colocar a sílaba lá na frente e a sílaba ma atrás, fica a palavrinha lama. Olha só quantas palavras novas! Com uma palavra eu consigo fazer mais uma. E vamos para mais uma palavra. A palavra cedo. Cedo. Ó, a Prof. Carol trouxe a imagem lá. O sol nascendo é cedo. Mas, de novo, eu vou inverter as sílabas. Vou trocar. Vou colocar do na frente e C atrás. Vai ficar doce. Olha só, que legal. Muito bem. Vamos para mais uma? Então, vamos lá. Vou deixar aqui do ladinho. Ah, olha que legal! Agora nós temos um nome próprio. Juca. Um apelido. Juca. E olha o Juca lá. Se eu inverter as sílabas da palavra Juca, eu tenho uma fruta, que é caju. Muito bem. E tem mais aqui, olha só. A palavra gola. Gola aqui da camiseta. Gola com duas sílabas. Se eu inverter as sílabas, eu tenho uma nova palavra, que é a palavra lago. Muito interessante. Vamos para mais uma, deixa eu colocar aqui do ladinho. Mais uma palavra. A palavra verde. Vocês lembram que a professora Ana, ela contou para vocês lá das letrinhas consoante, vogal e consoante? Aqui na palavrinha verde nós temos a mesma coisa. Uma sílaba formada por 3 letras e a outra por 2. Mas se eu inverter elas, eu tenho a palavra dever, né? Todos temos deveres, não é mesmo? E agora eu tenho mais um nome próprio para mostrar para vocês que se a gente inverter as sílabas, vira outra palavra. Olha lá, dá para ver aqui? O Davi. Até trouxe a imagem do Davi, olha. Mas se eu inverter, a palavra fica vida. Que bonito o nome Davi, se eu inverter as sílabas, então eu tenho o nome vida, a palavra vida. Lindo, né? Gostei muito. E olha só, a última palavra que a professora Carol trouxe aqui para nós vermos. A palavra cabo. Cabo. São 2 sílabas também. E se eu inverter essas sílabas, eu encontro a palavra boca. Olha só, pessoal, quantas palavras nós encontramos. A maioria delas são com 2 sílabas e se eu inverter, eu tenho uma nova palavra de 2 sílabas também. Legal, não é?
Então, vamos ali na tela para que a gente possa registrar essas palavras? Vamos lá. Então, a Prof. Carol trouxe aqui para vocês hoje os dois tipos de letra. Letra caixa alta e letra cursiva. Quem quiser usar, né, quem tiver mais facilidade já com a cursiva, que nós já estamos treinando, vamos se arriscar, combinado? Mas quem ainda acha que tem que esperar um pouquinho, prof, eu ainda tô com dificuldade, pode fazer a caixa alta, combinado? Então, olha só, vocês vão colocar lá na primeira linha o nome, quem souber o nome inteiro, coloca o nome inteiro, combinado? Eu acho que todos vocês já sabem, né? A data, número 1, pula uma linha, número 1, leia e copie. Então, aqui estão as palavras que nós vimos lá na mesa, vamos ler elas juntos? Bolo, lobo. Aqui em letra cursiva, mesma coisa. Bolo, lobo. Cama, maca. Cama, maca. Mala e lama. Aqui na cursiva, mala e lama. Cedo e doce. Na cursiva, a mesma coisa. Cedo e doce. O nome próprio que nós vimos, Juca e Caju. Letra cursiva da mesma forma. Gola e lago. Verde e dever. Outro nome próprio, Davi e vida. E a última palavra, cabo e boca. Agora a Prof. Carol vai dar 8 minutinhos para vocês lerem, copiarem e daqui a pouco a gente se encontra novamente. Combinado?
E aí, crianças, conseguiram terminar? Muito bem, vocês já estão craques nisso, né? Então, aqui estão as palavras que nós aprendemos hoje e agora eu vou chamar a Prof. Ana para continuar a nossa aula. Tudo bem? Antes, eu quero mandar um beijo bem especial para o aluno Murilo, lá da Escola João Maria Cruz. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos então continuar a aula de hoje com a Prof. Ana Cláudia? Então, olha só o que a Prof. trouxe aqui. Os sinais de pontuação que nós já vimos nas outras aulas e vamos relembrar a função de cada um. Primeiro lá, ponto final. Para que ele serve mesmo? Quem que lembra? Serve para indicar o fim de uma frase. Lembram? E o próximo que nós já aprendemos? Ponto de exclamação. Ele indica admiração, espanto, alegria. Lembram? E o ponto de interrogação. Ele indica uma pergunta. Então, quando usamos ele no final da frase, é porque estamos fazendo uma pergunta. Lembram? E ainda falando sobre o conto Cinderela, vamos relembrar aí, a Prof. vai ler para vocês algumas frases lá desse conto, alguns pedacinhos do conto, e vocês vão observando junto comigo aí os sinais de pontuação no conto. Vamos lá então para a leitura? Cinderela. Era uma vez um homem muito rico e bondoso. Ponto final. A Prof. deixou esta frase em vermelho para vocês verem que aqui está começando a falar sobre o pai da Cinderela, né? É um pensamento sobre o pai dela. E aqui nesta tela, tudo está falando, né, nesse parágrafo do conto, tudo está falando sobre o pai dela, por partes. Então, foi dividido por ponto final. Então, vamos ver a próxima frase, que está em azul lá, acompanhe com a Prof. Esse homem era o meu pai. Então, viram que ainda está falando sobre o pai dela, né? Ponto final. Agora, vejam aqui a parte verde do conto. Ele ficou viúvo há alguns anos e, pensando no meu futuro, decidiu se casar novamente. Ponto final. Ainda está falando sobre o pai dela, uma outra notícia sobre o pai dela, né? Que ele está pensando lá no futuro se casar novamente. Depois, mas casou com uma mulher muito má, com 2 filhas invejosas, mas como ela, né? Ruins como ela. Ponto final. É uma outra ideia ainda sobre o pai da Cinderela, né? Contando que ele casou com uma mulher muito má, certo? Vamos continuar a leitura do texto do conto Cinderela? Então vejam só. Depois que meu pai morreu, minha madrasta me obrigava a fazer todos os serviços da casa. Ponto final. Vejam que a Prof. deixou lá em vermelhinho o ponto. Eu lavava, passava, limpava e organizava tudo sozinha. Olha o ponto final lá vermelhinho novamente. Minhas irmãs me chamavam o tempo todo de gata borralheira e só debochavam de mim. Ponto final. Nesta frase aqui. Por sorte, eu tinha a companhia dos meus amiguinhos, gato, rato e passarinhos, que nunca me deixavam sozinha. Ponto final. Vejam lá. Certo dia, o rei convidou todas as moças do reino para um baile no castelo. Ponto final. Neste baile, o príncipe escolheria uma moça para casar. Ponto final. Eu queria muito ir ao baile, mas minha madrasta proibiu. Ponto final. Fiquei triste, chorei muito. Ponto final. Viram só, crianças, a importância dele aqui? Agora vejam esta frase que a Prof. deixou em vermelho neste outro parágrafo do conto. Minha fada madrinha apareceu.
Lembram que o ponto de exclamação, ele causa espanto, admiração? Então, por isso ele foi usado aqui, porque quando a fada madrinha apareceu, a Cinderela ficou admirada, né? Então, minha fada madrinha apareceu. Ela ficou admirada ao ver a fada madrinha. Por isso, ponto de exclamação. Continuando. Ela usava uma varinha de condão. Ponto final. Outra informação sobre a fada madrinha. Por isso, só o ponto final agora. Agora, vejam esta frase em verde que a prof deixou aqui. O que que diz lá? Sabem o que ela fez? Sabem, crianças, porque o ponto de interrogação ali? Lembram, né? Porque estamos fazendo uma pergunta neste parágrafo, né? Nesta frase. Sabem o que ela fez? Olha a pergunta, olha a entonação diferente na leitura da prof também, não é? Então, continuando. Ela me deu um lindo vestido e sapatos de cristal, uma carruagem feita de abóbora e um cocheiro. Ponto final. Estão vendo lá? Mas ela me disse que à meia-noite o encanto se acabaria e tudo voltaria ao normal. Ponto final. Vejam lá. Neste outro parágrafo, vamos continuar a leitura. Analisem lá com a prof. O baile foi lindo. Ponto de exclamação. O príncipe só tinha olhos para mim. Para Cinderela. Ponto de exclamação. Outra informação aqui, né? E ela ficou maravilhada, admirada. O príncipe só tinha olhos para mim. Por isso, ponto de exclamação. Fiquei tão feliz que me esqueci do horário. Ponto final. Quando escutei o relógio bater, meia-noite, saí correndo do castelo e perdi o sapatinho de cristal. Olha o ponto final aí mais uma vez. O príncipe pegou o sapatinho e mandou que seus soldados o experimentassem em todas as moças do reino até me encontrar. Ponto final. Quando os soldados chegaram na minha casa, experimentaram o sapatinho nas minhas irmãs. Ponto final. Não serviu. Ponto final. Quando experimentaram em mim, o sapatinho serviu. Ela ficou admirada porque o sapatinho era dela mesmo, né? Então, por isso, ponto de exclamação. Casei com o príncipe e vivemos felizes para sempre. Olha o espanto, a admiração, a alegria dela, né? Felizes para sempre. Por isso, ponto de exclamação ali também. E a prof retirou do conto A Cinderela 3 frases para vocês verem aqui com a prof e fazer a leitura comigo também. Então, a primeira frase é: esse homem era meu pai. Ponto final. Então, ela está afirmando que é o pai dela. E ponto final. Por isso está sendo usado aqui o ponto final, em vermelhinho. Estão vendo lá que a prof colocou? A outra frase é: minha fada madrinha apareceu. Para mostrar para vocês que o ponto de exclamação está sendo usado aqui porque ela está admirada ao ver a fada madrinha aparecer para ela. Então, vejam só, crianças, esta frase aqui diz assim: sabem o que ela fez? Nós estamos usando aqui o ponto de interrogação. Olha lá ele vermelhinho, porque está indicando uma pergunta. Sabe o que ela fez? Muito bem. E eu também trouxe aqui outros exemplos de frases em que aparecem as pontuações. Vamos analisar juntos? Então, olhem só. Gostei muito do conto. Ponto final, né? Está fechando ali um pensamento. Então, afirmando que gostei muito do conto. Esta aqui. A Cinderela é linda. Eu usei aqui o ponto de exclamação, né? Para indicar uma admiração, né?
A Cinderela é linda. E a próxima frase é: quem são os amigos da Cinderela? Olha a pergunta lá, por isso o ponto de interrogação. E agora eu convido vocês a pegar o caderninho e escolher lá ou a letra caixa alta ou a letra cursiva. Vejam o que vocês mais têm facilidade, mas também vão se arriscando aí na letra cursiva, não é mesmo? Que é a letrinha que vai acompanhar vocês aí todo esse ano e os outros também. E coloquem lá o nome, a data, pula uma linha para organizar o caderno e escreva o enunciado. Leia, copie e pontue corretamente. Então, vocês vão só copiar todas as frases aqui, ler com calma e ver que sinal de pontuação vai em cada uma delas. A prof já explicou cada uma aqui, deu exemplo, então vai estar bem fácil para vocês fazerem aí em casa. Então, vejam lá, copiem lá a primeira. A Cinderela perdeu o sapato de cristal. Que ponto que vocês vão usar aí depois que copiar? Pensa lá. Próxima. Que baile animado. Qual será essa pontuação? E a última. Que horas acaba o encanto? Olha lá. Vejam qual sinal adequado aí. A prof vai dar para vocês 8 minutinhos para copiar, ler e pontuar. Boa atividade e eu já volto.
então, crianças, que legal fazer essa atividade, não é mesmo? Tenho certeza que vocês gostaram porque entenderam tudo sobre pontuação. E agora, vamos ver como que ficou as frases? A primeira lá ficou: a Cinderela perdeu o sapato de cristal. Quem colocou ponto final, acertou. Próxima, que baile animado. Quem colocou ponto de exclamação, acertou. E a última, que horas acaba o encanto? Uma pergunta, ponto de interrogação. Parabéns, tire foto da atividade e mande lá para a tua professora. Combinado? Vamos ver então, crianças, se os objetivos da aula de hoje foram alcançados? Vamos analisar. Identificar palavras com a mesma sílaba em posições diferentes. Sim, quando lá na mesa vocês fizeram com a prof. Carol a troca das sílabas e ganharam palavrinhas novas. Então, foi alcançado. Ler e compreender juntamente com a professora o conto Cinderela. Sim, quando a prof. Ana leu novamente, eu conto com vocês e analisamos cada pontuação ali. Lembram? E identificar sons, os sinais de pontuação. Ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Sim, quando vocês até fizeram aí em casa as frases pontuando. Então, muito bem. Adorei a nossa aula e um abraço virtual para cada um de vocês. E até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados? A professora Selma está. Então, vamos lá para mais uma aula de História. O que será que a professora trouxe hoje? Como sempre, nós vamos relembrar o que trabalhamos na aula anterior, certo? O que nós trabalhamos na aula anterior? Trabalhamos sobre os diversos grupos de convivência, lembra? Falamos aí do grupo familiar, do escolar, falamos da comunidade, falamos do religioso, falamos desses diversos grupos. E dentro desses grupos falamos bastante da que temos normas que devemos seguir. O que são normas? São aquelas regras que a gente tem que estar seguindo para uma boa convivência. Lembra que falamos bastante? Aí falamos que a gente tem regra lá no nosso grupo familiar. A professora trouxe até uma imagem ali das crianças organizando a casa ali com os pais, não é verdade? Então temos algumas regras, temos que ajudar ali os pais dentro de casa, temos que ter respeito. Falamos das regras que temos na escola, falamos que temos horário para entrar, para sair, e que agora, com esse período de pandemia, temos que usar máscara, não podemos ir para a escola sem máscara quando nós retornarmos, porque agora a gente está em casa um pouquinho, mas quando a gente retornar não pode chegar sem máscara. Então falamos de diversas regras que temos na escola, a gente não pode fazer o que a gente quiser. Se a gente não tiver regras, imagina aquele monte de criança, aquele monte de professores e profissionais ali, não tiver nenhuma regra, nenhuma norma, vira uma bagunça, né? Aí, em vez de a gente aprender, vamos desaprender. Então, precisamos de regras, de normas, para uma boa convivência. Falamos lá da igreja, lá dos cultos, do nosso espaço religioso, que é um espaço ali que a gente não pode ter o mesmo comportamento se a gente estivesse, por exemplo, na escola, porque lá na escola a gente fala um pouco mais alto, né? E a gente é mais solto, então na igreja, ali no nosso grupo religioso, a gente tem que ter um outro comportamento. Falamos também da comunidade, bastante, lembra? Falamos que nós temos bastante regras ali onde a gente, no bairro que a gente vive. Falamos lá que quando a gente vai num espaço público, tem lugares que a gente precisa de seguir filas. Lembra que falamos bastante? Se a gente for num banco, num lugar, num supermercado, a gente não tem que entrar na fila, a gente pode furar fila. Então, são regras, são normas. A gente tem que ter o distanciamento social agora, a gente não pode ficar grudadinho no outro. São regras para uma boa convivência. Mostramos também uma imagem ali no ônibus, a criança, a pessoa, o adulto se levantando porque era um assento preferencial, dando espaço ali para a pessoa que tinha preferência. Falamos bastante dessa questão de respeito. Lembraram bem? Isso foi o que nós trabalhamos na aula anterior. Hoje, o que vamos trabalhar? Peguem lá o caderninho de vocês, para que vocês possam estar anotando a data de hoje e o tema, que é a história de vida. Então, chama lá o papai e a mamãe para ajudar, ou alguém que estiver aí na casa. A professora vai dar um tempinho para vocês copiarem bem bonito e bem caprichado. 2 minutinhos, vamos lá?
Anotaram lá? Tranquilo? Então, o nosso tema da aula de hoje, história de vida. Vamos para o nosso objetivo. Temos um objetivo, como vocês já estão acostumados, e o objetivo de hoje é conhecer a história do nome e sobrenome. Vamos entender o porquê do nome, o porquê do sobrenome. Então, vamos iniciar com um poema. O poema se chama Nome de Gente, de Pedro Bandeira. Então, acompanhe aqui com a professora e vamos fazer a leitura juntos. Vamos lá. Por que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que aqui é o jacaré e não se chama o crocodilo? Eu não gosto do meu nome, não fui eu que escolheu. Eu não sei porque se metem com um nome que é só meu. O neném que vai nascer vai chamar como o padrinho, vai chamar como vovô, mas ninguém vai perguntar o que pensa o coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que o nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Gostaram do poema? Então, o que está falando aqui desse poema de Pedro Bandeira? Né? Então, ali está questionando por que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que eu não tenho o direito de escolher o meu nome? Né? Por que o nome foi dado por causa do padrinho, ou por causa do vovô, ou por causa de um parente? Por que não foi eu que escolhi o meu nome? Não é isso que diz aqui no nosso poema? Crianças, vamos pensar um pouquinho, né? Já pensou se nós mesmos pudéssemos escolher o nosso nome e o nosso sobrenome? Aí vamos pensar assim, eu vou escolher o meu nome, então meu pai e minha mãe não vai escolher. Pense, vocês só vão escolher o nome de vocês quando vocês já estiverem lá com uns 4, 5 anos, e até aí vocês vão ficar sem nome. E como é que vai chamar vocês? E se vocês estiverem já lá na escola, como é que vão chamar vocês se vocês não têm o nome, se vocês pudessem escolher o seu nome? Veja que aqui nesse poema é isso que está se questionando, né? Por que a pessoa não pode escolher o próprio nome? E tem mais um pedacinho aqui, ó, que quando eu tiver um filho, ele coloca que quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Veja aqui que ele está questionando, ele quer que o filho dele, ele não coloque o nome, ele vai deixar que o filho dele coloque o nome dele quando ele crescer. E a pessoa se fosse assim, não é? Então, vamos lá para frente. Olha aqui, você gosta do seu nome? O nome que você tem, você gosta dele? A professora gosta do meu nome, Selma. Eu gosto do meu nome. E você? Você gosta do seu? Por que será que você tem esse nome? Já parou para pensar? Por que será que você tem esse nome? Por que será que eu tenho o meu nome? O meu nome, eu sei por que eu tenho esse nome. E você, já perguntou para a mamãe, para o papai, por que você tem esse nome? Será que eu posso escolher o meu próprio nome? Foi aquilo que a professora falou anteriormente. A gente pode, a gente mesmo escolher o nosso nome? O que vocês acham? Não é? Então, vamos pensar aqui no nome. O nome, primeiro, por que você tem esse nome? Talvez porque os pais de vocês acharam esse nome bonito. Vamos colocar lá de João, de Maria, de Pedro, porque acha bonito. O meu nome Selma, a minha mãe escolheu por achar bonito. Ela gostava desse nome e me deu esse nome, Selma. Mas também pode ser para homenagear alguém famoso. Pode ser que o papai e a mamãe de vocês gostem bastante de um artista, de uma pessoa famosa, e aí quis colocar o mesmo nome. Não pode ser? Pode ser. A professora, o ano retrasado, tinha um aluninho que ele tinha o mesmo nome de um cantor famoso. Então, foi para homenagear. Então, pode ser também. Por ser o nome igual ao de algum parente, pode ser também que o papai e a mamãe escolheu o nome de vocês para homenagear lá o avô, a avó, a tia, não pode? O padrinho, pode também, para homenagear ali algum parente. Pelo seu significado, pode, porque já sabia que o nome de vocês tinha um significado importante, por isso que deu
esse nome para vocês. O nome da professora Selma também tem um significado, assim como o de vocês também tem um significado. Qual será o significado do nome de vocês? Vamos lá pesquisar, perguntar lá para o papai e para a mamãe e dar uma pesquisada do significado do nome? Ou pela junção de dois nomes. Pode também ter dois nomes, não pode? Pode ser Pedro Henrique, igual o nosso mascote. Posso ter dois nomes juntos também, não posso? Então, várias situações ali para poder escolher o nome da gente. Quando os pais da gente escolhem o nosso nome, ou até os avós às vezes escolhem também o nome. E fica tudo certo. Então, tem vários motivos aqui porque se ter um nome. E o meu sobrenome? Dá para escolher também? O que vocês acham? Vocês acham? O nome a gente já viu ali que pode ser escolhido por vários motivos. E o sobrenome? O que vocês acham? Eu posso colocar o meu sobrenome porque eu acho um artista, eu gosto de um artista famoso, aí eu vou colocar aquele sobrenome? Será que eu posso? Eu me chamo Selma, mas eu não quero mais me chamar Alves. Eu posso me chamar... Posso me chamar Coutinho, porque tem um artista famoso, uma artista famosa que eu gosto muito. O que vocês acham? Posso colocar Coutinho? Não? Vamos pensar. Então, olha aqui o nome da professora. Nome completo. É difícil a professora colocar o nome completo, né? Normalmente a professora coloca Selma Alves para ficar mais curto. Mas o nome todo da professora é Selma Alves de Oliveira. Então, vamos pensar aí no nome de vocês. Pensou no nome de vocês? Completinho? Nome e sobrenome? Então, o meu nome tem um significado, como a professora falou, que significa protegida dos deuses, assim como o nome de vocês também tem um sobrenome. Quando a minha mãe escolheu o meu nome, ela escolheu por achar bonito, mas ele tinha um significado. O nome de vocês pode ser também que os pais escolheram por achar bonito, mas se vocês forem pesquisar, ele também tem um significado. E Alves de Oliveira? Alves de Oliveira é o meu sobrenome. Então, esse sobrenome indica a família a qual eu pertenço. O Alves, ele vem ali da família da minha mãe e o Oliveira da família do meu pai. Normalmente é assim, mas pode também acontecer igual o nosso mascote Pedro. O nome do Pedro é Pedro Henrique Monteiro, porque ele só leva o nome Monteiro somente do pai. Pode acontecer também. Pode acontecer também de levar somente o sobrenome da mãe. Não pode também? Pode. Então, este o meu sobrenome. Então, por aqui, vocês já compreenderam ali que acho que não foi escolhido, né? Porque, veja, eu tenho Alves da minha mãe, Oliveira do meu pai. Então, né? Então, já estão compreendendo. Agora nós temos atividade para fazer. Olha que legal, que bacana. Então, o que a professora quer que vocês façam? O caderninho já está aí do lado, o lápis. Peguem lá e escreva o nome e o sobrenome de vocês. Eu quero que vocês coloquem o nome inteiro, todo o nome e o sobrenome inteirinho. Peça ajuda lá para quem está aí junto de você. Peça lá. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem bem caprichado, bem bonito. Vamos lá?
Ótimo! Fizeram lá o nome e o sobrenome de vocês? Então, deu tempo? Ficou bonito? Ah, depois eu quero ver. Manda fotinho para nós, para a gente ver que fica bem bonito no caderno. Quero ver. Ótimo! Olha aqui o nome da professora, eu coloquei aqui. Selma Alves de Oliveira. E vocês também já registraram a atividade. A professora Selma também fez atividade. Mas, como a professora já falou que nós temos um nome, que tem vários motivos de ter um nome, falamos do sobrenome, que são ali dos nossos familiares, né? Aí a gente vai entender agora que nós temos uma história, não é verdade? Todos nós temos uma história de vida. Desde quando vocês nascem, vocês têm uma história de vida. O que aconteceu quando vocês eram lá pequenininhos? Alguma coisa bem importante, um lugar que vocês foram passear, né? Algum objeto que vocês tenham, que vocês gostem bastante, que vocês conservam ali, guardam, não dão, não vendem, não trocam, né? Tem bastante ciúmes. Então, para conhecer a nossa história, nós recorremos às nossas memórias de família. E o que são essas memórias de família? São algumas fotos que nós temos aí, que vocês têm, que remetem a essas memórias. Então, quando vocês nasceram lá, enquanto vocês eram bem bebezinhos, né, vocês tinham algumas fotos. A professora trouxe aqui um álbum aqui, ó, bem antiguinho. Ah, meu Deus, descobri a idade da professora Selma. Então, bem antiguinho. Aqui, ó, tem algumas imagens. Ó, naquela época ainda era preto e branco. Nossa, professora, isso era antiga. Não é, porque eles não quiseram fazer colorido. Mas nem sou. Então, tem algumas imagens aqui. Então, são fotos que a gente guarda com muito carinho, que nos remetem ali às nossas memórias. E a gente guarda com muito carinho. Memórias de família. Temos vídeos também, vejam agora quantos vídeos que o papai e a mamãe gravam de vocês em diversas situações, né? Tenho certeza que a professora gravou os meus filhos quando começaram a andar, falando as primeiras palavras. Então, são memórias de família que a gente guarda ali, né? Hoje a gente tem bastante recursos. Antes, lá atrás, não tínhamos tanto recurso assim. Olha aqui como que eram as fitas. Tá vendo? Olha que diferente, né? Fita cassete. Olha aqui, outra aqui, menorzinha. Isso. Olha como que era diferente. Aí, à medida que as coisas vão crescendo, vão evoluindo, vai se modificando. O vestuário. Quando vocês eram pequenininhos, vocês usavam uma determinada roupa, vocês vão crescendo, aquela roupa não serve mais. Aquele modelo de roupa fica em desuso, vai vindo outras modas, outras coisas, e vocês vão mudando os gostos de vocês. Olhem aqui que a professora trouxe. Sapatinho de bebê. Olha aqui, que bonitinho, né? Vou contar um segredo para vocês. Não conta para ninguém? Chega aqui pertinho da professora, encosta o ouvido. Sabe de quem é esse sapatinho? Da filha da professora Viviane. Mas não conta para ninguém. Bonito, né? Aqui a professora também trouxe aqui, ó, roupinha que a professora falou dos vestuários. Olha aqui, um vestidinho lindo, que era da filhinha dela. Enquanto bem menor, agora ela já é uma adolescente, né? Então é lógico, não serve mais, mas que a professora Vivi guarda ali com muito carinho com a filha dela. São lembranças que nós guardamos. Ela trouxe também aqui um objeto, aqui ó, uma boneca. A professora Selma tem uma boneca que foi a última boneca que a professora ganhou no Dia das Crianças, com 15 anos, pense. E a minha boneca tá lá, guardada. Então a gente tem alguns objetos, né? Aqui eu trouxe a boneca, mas temos aqui alguns objetos que são o quê? Memórias de família. São esses objetos que a professora falou. Às vezes a mamãe tem lá alguma louça, alguma coisa que ela guardou lá de quando ela se casou ou de quando ela era mais nova. Aí tem objetos que vai se passando de família para família. Na verdade, era lá da avó, que passa para a mãe, aí a mãe passa para o filho, aí vem os outros filhos e vai se passando. São
Memórias são objetos que nós guardamos com muito carinho. Esses objetos. Documentos também que são muito importantes. Agora, olha aqui, esses documentos, vamos pensar ali quando vocês nascem. Qual é o primeiro documento que vocês têm? A certidão de nascimento, um documento muito importante. E ali vários documentos ali que o papai e a mamãe guardam ali que são importantes. Então, tudo isso faz parte da nossa história de vida, não é verdade? Vamos para frente, vamos para mais uma atividade. Eu quero que vocês peguem lá de novo o caderninho de vocês, o lápis que já está aí do ladinho, não é verdade? Então, eu preciso que vocês copiem aqui para a professora. Vejam lá. Memórias de família. Estão vendo lá? Memórias de família. Fotos, deixa um espacinho, um tracinho, vídeos, outro espacinho, objetos, outro espacinho, brinquedos. Vou dar um tempinho aí de 4 minutos para vocês copiarem, tá bom? Vamos lá.
Deu tempo? Copiaram? Legal? Isso, então registramos aí o que nós trabalhamos aí até agora. Então, agora que já registramos, nós vamos retomar lá o nosso objetivo para ver se alcançamos. Conhecer a história do nome e sobrenome. Então, conseguimos atingir esse objetivo? Sim, conseguimos. Falamos bastante porque temos esse nome, a importância de se ter um nome, porque imagina se a gente não tem um nome, como que as pessoas vão chamar a gente? Então, é uma forma de identificação. Falamos bastante dessa importância de ter um nome e falamos também do sobrenome, que o sobrenome não é algo que a gente pode escolher, não é verdade? Que o nosso sobrenome remete à nossa família ali, para a gente saber as nossas origens, os nossos antepassados, os nossos avós. Então, falamos bastante ali do nome e sobrenome. Conhecemos a história do nome e do sobrenome e até vocês conheceram um pouquinho mais sobre a história de vocês. Então, atingimos o objetivo de hoje. Ah, crianças, nossa aula acabou muito rápido, não é verdade? Então, crianças, espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje. Se cuidem, tá bom? Fiquem bem. Um grande abraço. Aperta, aperta, igual a professora. Aperta, 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 aperta. Isso, um beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joselma e estou aqui para participar com vocês de mais uma aula de matemática. Para isso, nós vamos precisar que vocês organizem alguns materiais. Vamos ver os materiais que vocês vão precisar para a aulinha de hoje. Então, vejam lá, nós vamos precisar de lápis, borracha, caderno ou folha para anotação. E nós vamos precisar dessa cópia aí, dessa atividade que você recebeu da sua escola. Se você não tiver aí essa cópia, não faz mal. Pega uma folha para anotação ou seu caderno e depois, quando você receber, você registra. Combinado? Então, olhem bem ali. Para você pegar essa cópia, você vai ter um minutinho aí para você organizar seu material. E aí, pessoal, achou a sua cópia lá? Aí, se não achou, não faz mal, tá? Você vai fazer o registro no caderno e depois você passa lá na sua folhinha. Combinado? Então, olhem lá. Nós vamos resolver aqui essa trilha fazendo adição e subtração. As situações de adição e de subtração. Então, vamos começar lá com a trilha. Olhem aqui, prestem bem atenção, pega o lápis e nós vamos fazer um combinado. Eu vou fazer junto com vocês até a metade da trilha. Depois, você vai fazer sozinho, do jeitinho que você achar conveniente, mas faça o registro no caderno. Vamos lá, então, usando a sua estratégia pessoal, que é o seu jeito de fazer as operações. Você pode usar tampinhas, palitos, tá? O que você tiver à mão aí para você poder fazer as contagens. Então, vamos observar lá a trilha dos Minions. Olhem lá. E
depois vocês também podem colorir. Então, vejam aqui, olha a setinha lá de início. Nós temos lá o 6 mais o 2. Então, nós vamos fazer o registro lá. 6 mais 2. Olhem lá. Faz lá, é só a unidade aqui que nós temos, né? Então, nós temos o 6 mais o 2. Você pode contar na mãozinha ou pode contar, fazer bolinhas. Vamos lá. Posso fazer 6 risquinhos também, olhem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais quantos? Mais 2. Então, eu já sei que aqui em cima tem 6. 6, 7, 8. Então, aqui deu 8. Aí, eu vou preencher lá o 8. Então, 6 mais 2, 8. E agora, o que está pedindo aqui? Uma subtração, muito bem. Então, eu vou fazer 8 menos o 4. Aí, eu vou registrar lá. 8 menos, olha a subtração, e vou pôr o 4. E agora, como que eu vou fazer? Ah, é bem simples, pessoal. Olha, eu ponho 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos que eu vou tirar? Olhem, porque é uma subtração. Eu vou tirar 4. Conte junto com a professora. 1, 2, 3, 4. Vamos ver quanto que sobrou, desde que nós tiramos esses daqui, ó. Vamos ver quantos que sobraram aqui? 1, 2, 3, 4. Olha que fácil. Aí eu coloco a resposta lá na trilha. 4. E agora, o que está pedindo aqui? Uma adição. Eu vou registrar lá 4 mais 3. Então, eu vou pôr lá 4 mais, né, olha a adição ali, 3. Posso fazer de cabeça, professora? Pode sim, é a sua estratégia, o seu jeito de fazer. Posso fazer com o dedinho? Posso também. 4 mais 3, vamos pôr bolinha para dizer que é tampinha? Você também pode fazer com tampinha aí na casa. 4 tampinhas. 1, 2, 3, 4. Mais quanto? Mais 3. Olha lá, como que eu vou contar agora? Eu posso contar todas juntas? Posso, mas eu já sei que aqui tem 4, então eu posso continuar. 4, 5, 6, 7. Então, quantos que deu? 7. Então, eu vou pôr o resultado lá. 7. E agora, o que está pedindo aqui? Uma subtração. 7 menos 1. Então, eu vou pôr lá. 7 menos 1. Agora tá fácil. Nosso sistema de numeração decimal, né? Olha lá, quando ele vai para frente, eu acrescento mais 1. Quando eu volto, o que acontece? Que número que é antes do 7? Tiro 1. Então, 7 menos 1, 6. Mas se você fez lá com risquinho, também está correto. Então, vamos por a resposta? 6. E agora, o que eu tenho aqui? 6 mais 2. Então, eu vou armar lá no caderno. 6 mais 2. 6 mais 2. Então, vamos pôr lá. 6 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais quantas? Mais 2 bolinhas. Olha que fácil, gente. Viram lá? Então, agora eu vou contar. Aqui eu já sei que tem 6. Continuamos contando. Conte junto com a professora. 6, 7, 8. Então, a resposta aqui, 8. E agora, o que nós temos aqui? Uma subtração. Eu vou fazer o 8 menos o 5. Então, vou fazer lá 8
menos o 5. Então, agora, pessoal, vocês vão ter 2 minutinhos para vocês completarem a trilha. É rapidinho, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Vamos lá, então? E aí, pessoal, conta para a professora, conseguiram completar a trilha? Ai, que beleza! Então, vamos fazer agora a correção. Se você errou, não se preocupe, o erro faz parte da aprendizagem. Errou, você vai pegar a sua borrachinha e vai apagar e fazer a correção, tá? Não precisa ficar nervoso, ficar frustrado que errou, tá? Vamos lá, então. Então, eu tenho 8 lá, menos o 5. Quanto que ficou? 3. Aí, eu tenho 3 mais 3. Já somou, ficou 6. Aí, eu tenho 6 menos o 1. Vou fazer uma subtração. 6 menos o 1, 5. E agora? 5 mais 2, 7. E eu vou tirar agora. Eu tenho 7 e vou tirar 1. Ficou com 6. Muito bem, parabéns para você. Obrigado pela sua participação. Se cuidem e até a próxima aula. Um grande abraço.